Maduro entregou o código-fonte para Trump. O que aconteceu nas últimas 12 horas não foi um movimento político. Foi um cheque-mate tecnológico. Donald Trump não prendeu Nicolás Maduro apenas para combater o narcotráfico. Isso é o que contam para as crianças. Trump capturou Maduro para obter uma sequência numérica específica. A chave de criptografia que conecta os sistemas eleitorais da Venezuela aos servidores que operam aqui, no coração do Brasil. A notícia que tenho para dar vai fazer o sangue de muito burocrata talhado a champanhe congelar nas veias. Maduro entregou o código-fonte. A caixa preta foi aberta numa sala blindada na Flórida. E o que os peritos da NSA viram na tela do computador faz o escândalo de Watergate parecer briga de jardim de infância. O segredo acabou. A máquina de votos foi despida. Precisamos compreender a gravidade do cenário com a frieza de um cirurgião em campo de batalha. Janeiro de 2026. O mundo mudou. A blindagem que o consórcio brasileiro achava que tinha, apoiada na complacência da mídia internacional e na burocracia globalista, evaporou no momento em que a bota de um marine americano tocou o solo do Palácio de Miraflores. Vocês achavam mesmo que a obsessão do sistema em esconder os registros, em negar o voto impresso, em perseguir quem questionasse a lisura do processo, era apenas zelo democrático? Não sejam ingênuos. Olavo já ensinava. O segredo é a alma do negócio revolucionário. Ninguém esconde o que é limpo. Ninguém tranca às 7 chaves o que é honesto. Eles escondiam porque sabiam que o mecanismo era compartilhado. A informação que chega através de canais criptografados de Washington é devastadora. Durante o interrogatório, que não durou nem 2 horas, porque covardes não aguentam pressão, o ditador venezuelano, agora transformado em réu confesso e desesperado por uma redução de pena, indicou exatamente onde estavam os backdoors. Para quem não entende a linguagem técnica, backdoor é a porta dos fundos digital. É por onde você entra no sistema sem ser visto, altera o resultado e sai sem deixar rastro no log oficial. Os engenheiros do Pentágono, sob ordem direta da Casa Branca, acessaram os logs antigos. E o que eles encontraram? Padrões. Algoritmos de injeção de votos que operam com uma assinatura digital idêntica em Caracas, em La Paz e em Brasília. A soberania digital que o Tribunal Superior tanto defendia era, na verdade, uma franquia de fraude importada. Visualize agora a cena em Brasília. Neste exato momento, técnicos de informática do governo estão correndo em círculos, tentando formatar HDs, tentando passar ímãs potentes sobre servidores, tentando queimar arquivos. Mas é inútil. É patético, porque a tecnologia de espelhamento de dados da NSA ela já capturou tudo. O fantasma da máquina foi capturado. Trump tem o kill switch. Ele tem o botão de desligar. Ao possuir a prova matemática da manipulação, ele não precisa enviar tanques para a fronteira brasileira. Ele não precisa disparar um único míssil. Ele apenas precisa vazar um relatório técnico de 10 páginas. Se esse relatório vier a público, e minhas fontes dizem que é questão de dias, talvez horas, a legitimidade do governo atual se desfaz como fumaça. Pensem na humilhação. Os nossos supremos doutores, que se arvoram em deuses da ética, que caçaram mandatos, que prenderam patriotas por fake news sobre as urnas, agora estão sob a mira de um relatório técnico forense emitido pela maior potência militar do planeta. Eles não podem prender o perito da NSA. Eles não podem multar o governo americano. Eles estão nus diante da verdade matemática. E aqui entra a filosofia, a base de tudo o que estudamos. A mentira, por mais sofisticada que seja, tem um prazo de validade ontológico. Ela não se sustenta no ser. Ela precisa de energia constante para ser mantida. Precisa de censura,
precisa de ameaça, precisa de dinheiro. Quando a fonte de energia seca e a prisão de Maduro cortou o cabo de força, a estrutura da mentira colapsa sob o próprio peso. O pânico que descrevo não é retórica, é físico. Fontes internas relatam reuniões de emergência na madrugada, gritos nos corredores dos palácios, assessores chorando. Eles sabem que a blindagem jurídica internacional acabou. Se Trump declarar que o sistema brasileiro é comprometido e ilegítimo, com base nas provas colhidas na Venezuela, o Brasil se torna oficialmente um estado pária sob ocupação de uma quadrilha digital. O consórcio tentou vender ao mundo a imagem de que o Brasil era uma democracia vibrante que venceu o fascismo. Agora, o mundo está prestes a descobrir que o Brasil era apenas um laboratório de engenharia social operado por um software pirata. A humilhação internacional será sem precedentes. Mas vamos aprofundar no aspecto técnico que eles não querem que você saiba. O que Maduro entregou não foi apenas o passado, foi o mecanismo de controle em tempo real. O sistema operava com uma latência programada, um atraso infinitesimal no processamento que permitia o redirecionamento de votos em momentos críticos de apuração. Aquelas viradas estatisticamente impossíveis? Aquelas curvas gráficas que desafiam a matemática? Agora elas têm explicação no código. Não era sorte, não era demografia. Era sintaxe de programação. Era if-else. Se o candidato do sistema estiver perdendo, execute o comando de redistribuição. É doloroso ouvir isso? É. Dá raiva? Muita. Porque nos faz sentir impotentes. Nos faz lembrar das filas, das tias do Zap com a bandeira nas costas, dos caminhoneiros parados na chuva, todos acreditando que estavam jogando um jogo limpo, quando na verdade o cassino já tinha viciado a roleta. Mas essa dor é necessária. É a dor do parto da verdade. O governo brasileiro atual, isolado, sem dinheiro e agora sem a sua principal arma, o segredo da caixa preta, está tentando uma última cartada diplomática. Estão tentando ligar para a China. Estão implorando por uma declaração de apoio de Pequim. Mas até os comunistas chineses são pragmáticos. Eles não vão comprar briga com um Trump vingativo e armado até os dentes por causa de um governo sul-americano falido e incompetente. O telefone em Pequim toca, mas ninguém atende. Olavo nos avisou que o comunismo não é apenas um sistema econômico, é uma estrutura de psicopatia. O psicopata não sente remorso de mentir. Ele sente prazer. Eles sentiam prazer em nos chamar de negacionistas, enquanto operavam o software da fraude. Eles riam nos jantares em Lisboa, brindando com vinhos caros pagos com o seu dinheiro, zombando da sua desconfiança. Olha lá o gado questionando a ciência da computação, diziam eles. Pois bem, a ciência da computação bateu à porta, e ela veio com sotaque americano e mandado de prisão internacional. A ironia suprema é que a tecnologia, que eles usaram para escravizar e confundir, agora é a ferramenta da libertação. O rastro digital é eterno. Cada comando digitado por um técnico terceirizado numa sala escura do tribunal ficou gravado. E agora esses logs estão sendo impressos em papel timbrado do Departamento de Justiça dos Euriaiua. O que acontece a seguir? O desmonte. Vocês verão uma onda de falhas técnicas propositais nos sistemas do governo nos próximos dias. Sites saindo do ar, bancos de dados sendo corrompidos por supostos hackers. É a queima de arquivo digital. É o equivalente moderno a queimar os papéis no quintal. Eles vão tentar apagar o vínculo com a Venezuela. Mas é tarde demais. O espelhamento já foi feito. Para os militares brasileiros, aqueles que se calaram, que bateram continência para o ladrão, que aceitaram a humilhação passivamente. A vergonha será dupla. Porque a soberania que eles juraram defender foi violada não por uma invasão estrangeira, mas por uma traição interna
que entregou o comando da nação a um algoritmo estrangeiro. E quem descobriu e expôs a fraude não foi a inteligência do exército brasileiro, foi a inteligência americana. A história registrará que, enquanto nossos generais de pantufa jogavam golfe, Trump fazia o trabalho sujo de limpar a nossa casa. Preparem seus estômagos. As revelações que virão a público com a divulgação desse código-fonte são nojentas. Nomes de autoridades impolutas aparecerão vinculados a contas de administradores do sistema. Senhas de acesso root nas mãos de estrangeiros. A soberania nacional foi vendida por um punhado de bits e bytes. Mas eu digo a vocês, alegrem-se. O schadenfreude, o prazer na queda do inimigo, é um sentimento justo quando o inimigo é o mal encarnado. Ver a arrogância desses tiranetes de toga se transformar em terror puro diante de um laptop do FBI é um espetáculo moral. Eles achavam que controlavam o tempo. Achavam que controlavam a história. Mas esqueceram que Deus é o Senhor da verdade. E que a verdade, às vezes, usa caminhos tortuosos para aparecer. Ela usou a ganância de um ditador venezuelano e a fúria de um presidente americano para libertar o povo brasileiro da sua cegueira. Não haverá para onde fugir. O espaço aéreo está monitorado. As contas estão rastreadas. E agora, o próprio sistema que os elegeu é a prova do crime que os condenará. A narrativa de golpe que eles construíram contra Bolsonaro vai se inverter brutalmente. O mundo vai ver quem foram os verdadeiros golpistas. Quem foram os verdadeiros manipuladores da democracia. Fiquem firmes. Não caiam nas cortinas de fumaça que a mídia velha vai tentar criar. Eles vão falar de clima, de futebol, de novela. Vão tentar esconder o elefante na sala. Mas o elefante é digital. E ele está pisoteando tudo. A verdade não é mais uma questão de opinião. Agora é uma questão de código binário. 0 e 1. Culpado ou inocente. E o veredito do servidor é culpado. A história implacável com os covardes.